Vamos começar. Presidente. A palavra, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu tenho falado aqui, senadora Damares, senador Exalci, senador Cajuru, os demais senadores e senadoras que estão nos ouvindo, nos assistindo dos seus gabinetes. Eu tenho falado aqui, brasileiras e brasileiros, para vocês, que a crise do Brasil, que está colocando o nosso país de joelhos, o cidadão de bem de joelhos, não é uma crise econômica. Existe, mas não é a principal. Não é uma crise política. Existe, mas não é a fundamental. Não é uma crise social também, embora exista muita injustiça no nosso país. Mas sabe qual é a grande crise que o Brasil vive? É a crise moral, a crise de valores. E eu vou trazer para vocês aqui um fato que vem da cúpula da Corte Suprema do Brasil, que escancara isso para quem não quer ver. Porque o exemplo tem que vir de cima. Hoje, por omissão dessa casa do Senado Federal, quem está mandando no Brasil e desmandando ao arrepio da lei são alguns ministros do STF. Desrespeitando, inclusive, o parlamento brasileiro. Hoje nós temos um regime que é governo Lula, com alguns ministros do STF. Um regime que flerta com ditaduras, que passa a mão na cabeça de terroristas. O Brasil nunca foi disso. Mas o governo Lula conseguiu colocar, junto com alguns ministros do STF, o Brasil nessa vala, inclusive de violador contumaz de direitos humanos, como nós temos um ministro sancionado globalmente, que é Alexandre de Moraes. Mas eu não esperava, senador Cajuru, algo diferente. A gente sempre tem que ter crença no ser humano, claro. E eu acredito na capacidade de reflexão, de transformação. Mas eu não esperava nada diferente da atitude covarde que teve o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal até a semana passada, que escolheu encerrar sua carreira de 12 anos naquele tribunal, infelizmente, eminentemente político, ideológico, com um final melancólico. Eu diria até, senhoras e senhores, um final macabro, que deixou o Brasil inteiro em polvorosa, porque o Brasil é pró-vida. Na sexta-feira à noite, no apagar das luzes, ele conseguiu superar, inclusive, o lamentável procedimento da Rosa Weber, que, como relatora da DPF 442, optou por sujar suas mãos com sangue do assassinato de crianças indefesas, gerando sequelas. É a ciência que diz isso. Várias universidades do mundo, revistas científicas, devastando também a vida das mulheres, porque é isso que o aborto faz. Barroso fez pior ainda do que a ministra Rosa Weber. Ele, em seu último dia, de forma monocrática, concedeu, em caráter liminar, uma medida cautelar, atendendo duas outras a DPF, senadora Damares, uma causa da sua vida. A 989 de 2022 e a 1207 de 2025. Ele deu uma canetada geral pró-morte. Cabe destacar que o ministro já havia atuado como advogado em causas ligadas ao tema, o que compromete a sua imparcialidade. O ministro Barroso chegou a dar palestra pró-drogas, pró-aborto, lá nos Estados Unidos, antes de ser ministro do Supremo, falando em defesa da legalização do aborto e da legalização das drogas. Ele não poderia jamais, se não tivesse a certeza da impunidade dessa casa, que também está de joelhos, ele não poderia jamais votar nisso. Ele deveria ter se declarado impedido, suspeito, porque ele já tem posição. E não fica por isso aí não, senador Cajuru.
ele deu entrevistas também ao longo desse processo, chegando ao ponto de dizer o seguinte: se o homem engravidasse, isso já estaria resolvido antes de votar. E ele deixa para fazer no último dia isso. Isso é uma afronta a valores e princípios de um povo de bem. Deixemos a ideologia de lado. Ali é toga, ali tem uma liturgia. Eu entrei com um pedido de impeachment dele. Aqui, 2 anos atrás, o senhor assinou também. Muitos colegas. Exatamente trazendo fatos, documentos sobre essa parcialidade dele sobre o tema, por ter votado. E outros casos também. Mas ambas as iniciativas, essa da DPF 989 de 2022 e 1207 de 2025, querem que enfermeiros e técnicos de enfermagem possam auxiliar livremente nos procedimentos de aborto que não são punidos pelo Código Penal, principalmente nos casos de estupro. Com isso, os órgãos públicos ficam impedidos de impor obstáculo ao aborto em qualquer fase gestacional. É banho de sangue que se quer. Banho de sangue com inocentes. Graças a Deus, os outros ministros reagiram. Parabéns aos outros ministros, que foram lá e deixaram praticamente o voto do Barroso isolado nessa questão dos enfermeiros poderem fazer aborto. O governo Lula, em seus primeiros dias, revogou uma importante portaria do Ministério da Saúde do governo anterior, que obrigava a comunicação do crime de estupro às autoridades policiais. É claro que tinha que ser assim, com o objetivo de burlar a lei, favorecendo a prática do aborto. O governo Lula fez isso. Revogou uma portaria importantíssima para que não se passe a mão na cabeça de estuprador, para que se vá atrás de buscar o responsável também. Foi revogado. De acordo com os estudos publicados pelo IPEA, com dados fornecidos pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde, são praticados cerca de 800 mil estupros a cada ano. Isso porque apenas 8,5% dos casos são efetivamente denunciados e registrados como ocorrência policial. Ou seja, isso significa que um estupro é feito no Brasil a cada 2 minutos. Infelizmente, o governo Lula, por isso que eu falo em regime, atuou a favor do aborto. E a gente alertava, porque não é de hoje que o PT quer legalizar o aborto, que o PT é abortista. Não é de hoje. Tem várias leis assinadas por petistas querendo legalizar o aborto no Brasil. Mas não se podia dizer isso. O TSE proibiu se dizer isso durante a campanha, mostrando também um braço político para beneficiar na campanha o Lula. Mas de forma surpreendente, senhor presidente, o ministro Gilmar Mendes voltou logo em seguida a Barroso sobre a questão dos enfermeiros, derrubando a medida cautelar por entender certamente que, nesse caso, não existem requisitos que apontem para o risco grave que pudesse justificar essa pressa intempestiva. Seu voto foi seguido pelos ministros Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes, formando maioria. Mas Barroso conseguiu parte de seu objetivo funesto, com a antecipação do voto de forma virtual. Ele queria que era virtual o julgamento na DPF 442, como havia feito a Rosa Weber. E o pior, não havia qualquer urgência que sustentasse seu voto no último minuto. Zero. Ele mesmo dizia que não existia consenso na sociedade, que isso a polarização ia acentuar. Ele foi incoerente. Deixou para jogar no último minuto, apaga a luz e vota contra a vida. Senhor presidente, a DPF 442 foi protocolada em 2017 pelo PSOL
e a DPF 989 em 2022, tendo permanecido sem avanços relevantes por anos. O Brasil é pró-vida, todo mundo sabe disso. Esse é um assunto que toca na alma e no coração do brasileiro. Mais uma vez, Gilmar Mendes, eu tenho que dizer, tem que ser justo, surpreendeu positivamente, fazendo logo em seguida um pedido de destaque. Dessa forma, essa DPF teve seu julgamento interrompido, não podendo mais continuar de forma virtual, devendo, portanto, ser analisada somente pelo plenário físico do STF. Quando que vai julgar? Senadora Damares, só Deus sabe. Por isso é fundamental manter a mobilização dos movimentos pró-vida mais do que nunca nesse momento delicado, dramático dessa causa que é dos brasileiros. Eu concedo à parte, se o senhor permite, senhor presidente, a senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa Revisora da República do Senado. Damares, obviamente, tem uma contribuição enorme a fazer o seu pronunciamento. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Senador Girão, a matéria do Congresso é, mais uma vez, o STF usurpando competência do Congresso Nacional. Até quando? Mas eu queria chamar a atenção, senador, é lamentável o que aconteceu, mas não foi surpresa. O ministro Barroso, ele é militante da causa da maconha e da causa do aborto. Ele não sairia de lá sem fazer isto. Engana-se quem nesta casa cai no conto de alguns candidatos ao Supremo dizendo que quando chegam lá, que vestem a toga, eles serão imparciais. Que isso sirva de lição para o próximo que será sabatinado nessa casa. Porque quando eles chegam lá, eles continuam a militância, nem que seja na última hora, no último dia. Já liberou a maconha, ele precisava liberar o aborto. É compromisso dele com a pauta que o levou lá. É compromisso dele com os grupos que o financiaram até agora. Então, não é surpresa, mas que nós que vamos aprovar o próximo ministro possamos nos lembrar que toga não faz milagre. Toga não muda caráter. Toga não muda personalidade. Deus te abençoe, senador. Amém. Uma parte, senador Girão. Claro, se o presidente permitir, com muita honra, senador. Palavra, Vossa Excelência, senador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente Chico. Eu, lembrando Voltaire, eu não vou, em hipótese alguma, entrar aqui no campo da discórdia contigo, porque nós temos quase 8 anos de relacionamento e nunca tivemos senão um desentendimento. Eu defenderei as suas palavras, o seu direito de dizê-las até a morte, como dizia Voltaire, mesmo que eu discorde delas. Eu não vou entrar na questão do seu pronunciamento, eu vou respeitá-lo. Só vou lembrar, porque você estava junto comigo, e eu não vou esquecer, quem não tem gratidão não tem caráter. Você me acompanhou na luta, e ficou junto comigo em 2019, senadora Damares, onde bolsonaristas do bem, como a senhora, por exemplo, bolsonaristas do bem ficaram contra mim na época e se arrependeram. Hoje falam isso, são sinceros. Cajuru, você tinha razão. Eu tentei, infelizmente fiquei sozinho, levei uma surra, tomei uma multa de R$70 mil, que, aliás, quem me emprestou dinheiro para pagar, parte foi o Girão, parte foi o senador Orelvisto, eu já os paguei, para ficar bem claro. Mas, enfim, eu apanhei sozinho, porque eu queria a CPI da toga, a CPI do Judiciário. Aí a senadora Damares está dizendo, é verdade, está se lembrando. Então, na época, a gente poderia estar discutindo, hoje aqui, uma outra situação. Se tivesse havido uma CPI independente na época, uma CPI dura, para entrar em quaisquer assuntos, em todos os que você tocou na tribuna, em outros tantos, a questão do judiciário, tudo. Então, eu só queria fazer essa observação. Eu vou sair daqui com essa tristeza, porque fiquei sozinho nessa luta, apanhei sozinho, não estou preocupado com o que perdi financeiramente, isso é bobagem na vida. Agora,
você fica triste porque você não conseguiu algo que a maioria do país do bem queria, né? Essa é uma realidade que eu queria lembrar para o Girão, e eu sei que você tem caráter para lembrar. Presidente, o senador Cajuru falou só verdades aqui, tudo. Só tem uma reparação. O senhor não ficou sozinho. Nós estamos ao seu lado até hoje, denunciando, pedindo aqui impeachment. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos conseguir. O senhor plantou sementes. Nós plantamos juntos. Essas sementes serão colhidas. Então, senhor presidente, eu peço que a parte da senadora Damares como a parte do senador Jorge Cajuru sejam incluídos. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: há ainda um grande problema causado pelas lamentáveis manobras de Weber e Barroso aos 47 minutos do segundo tempo. Os votos favoráveis ao aborto de ambos possivelmente deverão ser mantidos quando o julgamento for retomado no plenário físico. Ou seja, nem Flávio Dino e nem o próximo ministro que vai ocupar a vaga de Barroso, deve ser sabatinado dentro de pouco tempo aqui, poderão votar. Olha a gravidade disso. Tirar o direito dos ministros novos de votar, de participar. O correto seria desconsiderar esses 2 votos virtuais. Estamos estudando medidas aqui com os nossos consultores, assessores, para entrarmos, porque isso é justo, que esses votos virtuais de um assunto tão grave, em respeito à dignidade da vida humana, não sejam considerados votos virtuais. Digo isso porque, graças a Deus, a ciência evolui a favor da vida, senhor presidente. Essa evolução pesou na revisão feita pela Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos em 2023, ao revogar uma decisão equivocada tomada há 50 anos, num caso polêmico, Roe versus Wade, que acabou legalizando o aborto naquele país a partir de uma fraude, diga-se de passagem, depois confirmada. A DPF 442 é uma aberração jurídica. Eu só tenho que pedir desculpa a meus colegas, né, porque já me excedi, mas se o senhor puder me dar mais 1 minuto com o consentimento deles, eu concluo definitivamente aqui o discurso. Me desculpa. Obrigado. A DPF 442 é uma aberração jurídica, ela não deveria nem ser recebida por 2 razões. Em primeiro lugar, porque fere o artigo 5º da Constituição Federal, cláusula pétrea, que garante a inviolabilidade do direito à vida. Em segundo lugar, porque cabe ao Congresso Nacional a prerrogativa de legislar, que jamais deveria ser invadida pelo STF, que tem como principal responsabilidade guardar a Constituição. E o Congresso, senhor presidente, e o Congresso Nacional, que vem legislando sim, nunca se omitiu em sintonia com mais de 80% da população que é contra a legalização do aborto. Semana passada mesmo nós aprovamos vários projetos pró-vida nas comissões. Para todos os movimentos pró-vida, as 2 vidas importam. A da criança, que tem garantido o seu direito de viver, e o da mãe, que deixa de sofrer sequelas emocionais, psicológicas, mentais e até físicas, sem falar nas espirituais. Eu tenho um projeto, inclusive, que já foi aprovado por unanimidade pelos meus colegas aqui, que é o Dia do Nascituro, né? O Dia do Nascituro, dia 8 de outubro, já está só a Câmara votar para virar lei. O caminho justo e correto, senhor presidente, é o desenvolvimento de políticas públicas focadas no apoio e ao acolhimento da gestante, com prevenção da gravidez indesejada e uma maior eficácia na adoção. A adoção é o amor em ação, jamais o aborto. O aborto, ele é um problema, muita gente diz. Então, um problema nunca pode ser uma solução. Claro. Estou encaminhando à mesa um voto de repúdio contra essa postura repugnante do voto do ministro Barroso. Encerro com esse pensamento de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Triunfar não significa avançar sem erros ou falhas, mas sim reconhecer que, apesar disso, é preciso seguir adiante, confiando na justiça divina que a todos nos observa e retribuirá a cada um segundo suas próprias obras, sejam quais forem os obstáculos. Prossegue em frente,
estendendo o bem. É aquela coisa da lei da semeadura, da lei de ação e reação, né? Da lei de causa e efeito. Tudo que você planta, você colhe. Presidente, muito obrigado pela tolerância. Está aqui o símbolo, ó. O símbolo Provida. Símbolo Provida é esse bebê com 11 semanas de gestação. Cabe aqui na palma da minha mão, fígado formado, os rins. Está aqui, é o símbolo de que o Barroso, ministro Barroso, foi lá e votou pela morte, pela possibilidade de assassinar essas crianças. Que Deus abençoe o Brasil, que possamos reverter esses votos que foram virtuais. E isso exige debate com a sociedade profundo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores e brasileiras e brasileiros que nos assistem. Seja bem-vindo, senador Cleitinho, mais uma vez.